Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui, trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano e esse é o podcast Subversivas. Oi, subversivas, como vocês estão? Em 2017, eu deixei a CLT para criar o Desperta Mulher. Só que 6 meses depois, eu estava de volta na CLT. Agora fazem 2 anos que eu sou empreendedora, que eu estou como empreendedora. E eu sei que muitas meninas que escutam aqui o podcast querem fazer essa transição também da CLT para empreender. Então, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o que eu aprendi nessa trajetória. Mas antes de começar o tema de hoje, eu gostaria de deixar um recadinho para você que está ouvindo. Se você é nosso ouvinte já conhece o podcast, ou se você está conhecendo agora e já amou a proposta, participe do nosso Apoia-se. Com apenas R$ 8, você consegue participar e ter acesso a conteúdos exclusivos e, claro, apoia eu e a Jana nessa jornada. Bom, vamos ao assunto do dia. A primeira coisa que eu aprendi quando eu fui fazer a primeira transição lá em 2017 foi que nós somos dispensáveis para a empresa. E isso às vezes pode ser óbvio para você, mas se você tem um perfil proativo que veste a camisa da empresa, pode ser que em algum momento você fique preocupada como a empresa vai se sair sem você. Eu sei que de fora isso parece, a pessoa contrata outra. Mas quando você está dentro de um cargo de confiança, principalmente se você tem ali uma conexão com a outra pessoa, com o seu diretor, enfim, as coisas ficam mais difíceis, né? A gente cria uma ligação de certa forma. Mas isso fez eu me travar por muito tempo, né? Ficar muito travada de, meu Deus, mas eu vou deixar essa empresa na mão, essa empresa que me ajudou tanto. E às vezes não é uma ajuda, né? Às vezes foi exatamente o que ela tinha que fazer, que era me dar salário e as coisas básicas. Ter esse aprendizado me trouxe um pouco de dor também, porque eu tive algumas situações que me fizeram enxergar isso, mas ao mesmo tempo foi importante para que eu seguisse meu caminho. Então, se você está pensando na empresa, claro, né, é muito bom. Eu gosto sempre de deixar as portas abertas, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Você nunca sabe que a pessoa pode te indicar para uma outra empresa. Enfim, você nunca sabe o que pode sair dali. Mas é importante que você pense que não vai ser o fim do mundo se você sair de lá. A empresa vai contratar outra pessoa, ela vai encontrar outro colaborador que seja não igual a você, mas talvez seja melhor, né? Então, pense nisso quando você estiver preocupada em fazer essa transição. Você é, sim, indispensável. É muito importante que você acredite na sua ideia. Isso é básico, né? Você precisa acreditar no negócio que você quer construir. Mas tome cuidado para não acreditar cegamente e acreditar que aquilo vai ser a mudança da sua vida e que essa mudança, principalmente, vai acontecer de forma muito rápida. Isso aconteceu comigo lá atrás, a primeira transição também. Serviu muito de aprendizado, mas gostaria de trazer isso aqui para vocês não errarem assim como eu errei. Como eu falei, confiem na ideia de vocês, né? Tenham uma ideia que vocês acreditem de verdade, mas tenham um pé no chão, de entender que por mais que a ideia seja boa, tem um caminho a ser construído e talvez esse caminho não seja tão rápido quanto você imaginou. Muitas vezes, quando a gente vai mudar de carreira, às vezes a gente vê alguns gurus falando que você ganha tanto em poucos meses. E aí a gente, com essa ilusão, a gente se arrisca, né? Eu gosto de se arriscar, é muito importante a gente se arriscar, mas é bom também ter esse pé no chão de entender que talvez seja aquela história que o guru está contando seja a exceção e não a realidade. Então, permaneçam com o pé no chão, né? Confiem na ideia de vocês, mas entendam que tem um caminho a ser percorrido no meio disso. Tem uma coisa que me dá força desde o começo do Desperta Mulher, que são as pessoas que acreditam na minha ideia, que acreditam em mim
e que acreditam no meu negócio. Às vezes, no começo, a gente fica meio receosa de falar para outras pessoas o que a gente vai fazer, mas entenda que a gente não nasce sozinho e a gente precisa compartilhar com outras pessoas, até para poder entender se faz sentido, poder enxergar novos caminhos, enxergar novas alternativas que às vezes a gente não estava vendo. Então, compartilhe a sua ideia com pessoas próximas. Se você não quer compartilhar com muita gente, compartilhe com quem você confia. Até para naqueles momentos de insegurança, você ter com quem confiar e a pessoa falar, cara, pode dar certo, né? E lembrando, claro, né, mantendo o pé no chão. Mas tenha essas pessoas, né, de confiança que acreditam no seu trabalho perto de você. Eu e a Jana, a gente sempre fala aqui sobre a importância da rede de apoio. E essa importância é em todas as áreas da nossa vida. E empreender, isso não é diferente. A maioria das mulheres, quando começam a empreender por necessidade. Isso faz que a gente valorize, principalmente e às vezes somente, o retorno financeiro daquele negócio. Mas o que te faz brilhar os olhos? Eu não vou ser hipócrita aqui, não vou romantizar, falar que o retorno financeiro não é importante, que ele vem com o tempo. Não, eu sei que todo mundo tem conta para pagar. Mas, se possível, pense em coisas que você gosta de fazer. Pense em coisas que você acredita. Porque, às vezes, o retorno financeiro ele pode vir. Só que aí, com o tempo, se você não acredita naquele negócio, ele não vai durar. Ele não vai durar como você esperava. Decisão. O processo de decisão, ele é essencial para que você continue no caminho de empreender. Às vezes a gente decidiu, mas a gente não decidiu tanto assim. Eu acho que eu já te comentei sobre isso lá no Desperta Mulher. Às vezes o que acontece? A gente fala, eu quero empreender, mas fica uma pontinha ali na CLT. Então, se não der certo, eu volto para a CLT. Se não der certo, eu faço tal coisa. E aí a gente fica focando mais no se não der certo do que em coisas que a gente pode fazer para dar certo. Então, tome cuidado com o plano B. Preste atenção o quanto de energia você está colocando nesse plano B e o quanto de energia você realmente está colocando aonde você quer colocar. Perceba se você decidiu realmente por esse caminho. E se você não decidiu, pergunte-se o que falta você decidir. Às vezes é a segurança financeira e talvez essa decisão não te traga essa segurança financeira. Como você pode aumentar essa segurança em você para que você realmente decida se esse é o caminho que você quer seguir? E aí, decidindo, né, passando por todo esse processo que eu te falei, planeje, planeje e planeje mais uma vez. É muito importante que a gente planeje. Se você já está nesse caminho de CLT para empreender, você já deve ter ficado por aí para você montar uma reserva de emergência. Eu não vou entrar nesses pontos aqui, né? A minha ideia é realmente trazer aprendizados que eu tive e que muitas vezes a gente não dá muita atenção quando a gente está no caminho. Então, quando você for pensar em empreender, faça o seu planejamento. Então, em quanto tempo você quer sair da CLT? Quanto de dinheiro você precisa para sair da CLT? Quanto de reserva você precisa para sair? Quanto de faturamento você precisa ter no seu negócio? E como você vai chegar nesse faturamento antes de sair da CLT? É muito importante que você faça esse planejamento. Como eu falei, em 2017 eu saí da CLT e eu voltei 6 meses depois. Por quê? Porque eu estava muito apaixonada pela minha ideia e eu achei que todo mundo ia amar, ia ter retorno financeiro muito rápido, mas não foi isso que aconteceu, né? Como eu estava muito vislumbrada, eu acabei não fazendo o planejamento que fosse ideal. Então, eu acabei voltando. E eu não quero que isso aconteça com vocês. Então, planejem essa saída. Pensem realmente no seu negócio como um negócio. Muitas vezes a gente começa a pensar, como eu falei, por necessidade no novo negócio, e às vezes você vai tocando como um hobby, como um projeto, e não vê realmente aquilo como uma empresa. Comece a ver como uma empresa, mesmo que você ainda esteja na CLT. Aquela é sua empresa e aquele é sim o seu negócio.
comece a virar a chave e coloque-se no papel de empreendedora. Muito se fala hoje em dia sobre posicionamento na internet, então você colocar um batom vermelho, você colocar um blazer, né? Se colocar de uma maneira poderosa, mas posicionamento não é só isso, não é uma coisa artificial, sabe? Isso é importante, claro, mas isso é só importante se você internalizar isso. Se você se vê como uma empreendedora, se você se vê como uma mulher poderosa que você é. Então, mesmo que você esteja na CLT ainda, esteja fazendo essa transição, já comece a se ver como empreendedora, a falar para as pessoas que você é sim empreendedora e que você tem sim um negócio. E aí, de forma mais prática, né, organiza os processos. Organiza os processos da empresa. Porque, como eu falei, se é uma empresa, se você é empreendedora, esse negócio, ele tem que ter organização, né? Você tem que saber quais são os processos, tem que ter áreas, então, área financeira, área comercial, área de marketing, o que que você faz em cada área, o dinheiro que está entrando, o dinheiro que sai. Então, todos esses processos, eles precisam estar organizados. Normalmente, a gente só faz isso quando o negócio já está rodando e aí a bagunça chega e você não consegue mais controlar, quando as coisas saem realmente do controle. Então, como eu falei, eu não quero que vocês passem por tudo que eu passei, né? Eu quero que esse aprendizado sirva para vocês de alguma forma. Então, se você ainda está no começo, principalmente, já começa a organizar seu negócio, já começa a se ver realmente como uma empreendedora e entenda que essa empresa precisa de planejamento, organização e teste. Teste as ideias que você quer colocar no mundo, tá? Então, assim, quando você pensa em fazer uma coisa, não precisa fazer de maneira perfeita e grande, principalmente. Testa um pouco. E aí, com esse pouco, você vai vendo o que vai dar certo, o que não dá, e aí as coisas vão fazendo sentido. E aí, para a gente ir agora para o final, né? Duas coisas que eu aprendi e que não é, e que às vezes a gente não escuta por aí, porque normalmente a gente escuta que você precisa sim empreender. O que eu gostaria de falar para vocês é que CLT não é o paraíso, mas empreender também não é. Eu gosto de empreender, não me arrependo de ter feito todas as duas transições que eu fiz, só que pé no chão. A CLT ela tem várias coisas que fazem com que a gente questione, principalmente porque a gente é criada e educada para seguir, né, esse caminho. Mas empreender também traz muitos desafios. Empreender não é para todo mundo. Então, se você tentou empreender e acha que isso não é para você, não tem nada de errado com você. Você só não, esses caminhos só não é para você. Empreender não é trabalhar menos. Às vezes, muito pelo contrário. Você tem que. O negócio depende exclusivamente de você, se você é uma empreendedora solo. Então, tem algumas coisas que você precisa sim levar em consideração quando vai pensar na transição de carreira. E por último, você vai precisar fazer coisas que você não gosta. Claro que eu estou falando aqui, se você é uma pessoa que está começando sozinha, né? Se você tem um suporte, que você pode contratar equipe e tal, isso é muito mais fácil, né? Então você contrata pessoas que fazem o que você não quer fazer, né? Você delega essas coisas. Só que no começo, principalmente quando você é sozinha, você precisa fazer coisas que você não gosta. Então, lembra que eu falei de organizar os processos da empresa? Você vai ter que mexer com finanças, você vai ter que mexer com a parte administrativa, com a parte comercial, você vai ter que vender sim, porque isso foi uma das dificuldades também que eu encontrei no começo. Então, essas coisas vão depender de você. Então, vão ter coisas sim que você não vai gostar de fazer e que você vai precisar fazer para que seu negócio caminhe. Esses foram os aprendizados, alguns dos aprendizados que eu tive nessa transição, né, de CLT para empreender. E eu quis trazer aqui para vocês para trazer reflexão mesmo, para trazer consciência sobre algumas coisas que às vezes a gente fica sonhando que é de um jeito e na realidade não é. Como eu falei, não me arrependo de ter empreendido, não me arrependo de ter passado por todos esses aprendizados, porque foram bem importantes para mim.
Mas, de maneira geral, é importante que a gente fale sobre isso e que a gente deixe as coisas mais reais possíveis para que você possa fazer uma escolha mais consciente. A Jana uma vez ouviu uma frase e me falou que é pés no chão e cabeça na nuvem. Eu acho que isso define muito a vida da empreendedora. É você ter pé no chão, de você conseguir planejar, conseguir dar pequenos passos em direção ao que você quer, e cabeça nas nuvens para você acreditar em você mesma, acreditar no seu negócio e fazer com que ele dê certo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Curte esse episódio, compartilha com aquela amiga empreendedora e muito obrigada e até mais.